Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre filosofia. E em filosofia nós vamos trabalhar hoje sobre o helenismo. Bom, o helenismo é aquele momento da filosofia que fica entre Aristóteles e a patrística, né? Ele fica ali entre esses dois momentos da filosofia, tá? Ele está compondo ali o fim da filosofia, do período que a gente trata da filosofia antiga, né? Bom, quando a gente vai falar sobre esse período, quem estava no governo, né, seria Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande estava no governo, então a gente vai trabalhar esse período da filosofia que trata do governo de Alexandre o Grande. Vai estar forte o helenismo dentro de Alexandre o Grande. Bom, a gente vai pegar esse período chamado helenístico e vai dividir ele em vertentes. Quais são as suas principais vertentes? O cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Esses são as vertentes que trabalham aí o chamado helenismo. Bom, quando a gente está falando de helenismo, o helenismo tem um fator comum. O helenismo ele tem uma marca comum. Qual que é a marca comum na filosofia helenística? É o desejo de dar ao homem a sua paz de espírito, que eles também chamam de ataraxia. Então é o homem buscando a sua paz de espírito o tempo todo. Nós sabemos e temos total consciência que essa paz de espírito ela é muito difícil. Tem gente que vai passar a sua vida toda buscando essa paz de espírito e não vai conseguir. Então não é um negócio fácil. Então eu acredito que fica possível de se compreender o seguinte: existem pessoas que conseguem ter essa paz de espírito e existem pessoas que não conseguem. E existem pessoas que vão ficar buscando o tempo todo essa paz de espírito, mesmo sem consegui-la. E gente que vai buscar e vai conseguir essa paz de espírito. Tudo bem? Bom, quando a gente está falando dessas vertentes do chamado helenismo, né? A primeira vertente que a gente vai estudar é o chamado cinismo, tá? Ele é iniciado por um discípulo de Sócrates, que é Antítenes. Ele vai iniciar isso aí, mas o principal filósofo do cinismo vai ser um sujeito chamado Diógenes de Sinope. Esse vai ser o principal difusor dessa vertente do helenismo. Bom, qual é a sua característica? Como dá a sua característica? Inclusive aí, você está vendo dentro de um barril, tá certo? O nosso querido Diógenes. Vocês vão entender o porquê que Diógenes, que está aqui do meu lado, vivia dentro de um barril. Bom, ele vai viver dentro de um barril, inclusive você está vendo aí algumas pessoas tirando o sarro dele. Ele vivia dentro de um barril, tinha um pouco de capim dentro do barril, e ele morava dentro desse barril, ou seja, ele vivia com pouquíssimas coisas. Então, uma das bases do chamado cinismo é que o sujeito vai viver com pouquíssimas coisas materiais. Basicamente, ele vai viver com apenas aquilo que ele necessita para poder levar o seu dia a dia. Inclusive Diógenes, que você está vendo aí, ele morava dentro de um barril, por isso que as pessoas tiravam o sarro dele, tá? Porque ele não tinha basicamente nada. Então, uma conduta virtuosa sem necessidade de discurso racional ou de uma convenção, né? Ele vai dizer o seguinte: se você olhar um cidadão de bem, tá certo? Um cidadão de bem, ele vai se casar, ele vai ter filhos, ele vai cultuar amigos. E esse sujeito aqui, não, ele vai falar: não, eu não preciso de nada disso, eu não preciso casar, eu não preciso ter filhos, eu não preciso cultivar e cultuar amigos, então eu não preciso de nada disso, tá? Eu preciso de um basicão para poder viver. Então, você vai perceber que ele está desatrelado. Inclusive hoje seria muito difícil a gente viver dentro do cinismo. Inclusive há pessoas que tentam viver dentro do cinismo, ou seja, viver com o mínimo de coisas possíveis, tá? Existe uma linha hoje de pessoas chamadas de pessoas minimalistas. São pessoas que vão viver e elas se enquadrariam nesse
caso aqui, elas vão viver com o mínimo possível, tá? Então, para um cínico, tá? A natureza já deu ao homem o que ele o que é preciso para viver, tá? Cabendo ao homem desprezar o que o afasta da simplicidade. Inclusive, você está vendo na imagem aqui do lado, eu nem vou mexer na câmera, mas você está vendo o nosso Diógenes ao lado de cachorros. Sim, porque os cachorros são animais sinceros e estão ali do seu lado e não querem nada de você. Eles querem apenas o seu amor. Então, a gente vê na expressão do cinismo, né, os cães como sendo uma expressão do cinismo. Mas não que os cães sejam cínicos, porque hoje a gente faz uma leitura do cinismo, do sujeito cínico, como um sujeito sendo um sujeito dissimulado. Não, o sujeito cínico aqui tem uma outra característica, ou seja, é o sujeito que não precisa de nada ou quase nada para poder viver. Bom, Alexandre o Grande, né, ouviu falar de Diógenes e ficou curioso sobre a forma como ele vivia e a forma como ele pensava a vida. E aí reza a história que Alexandre o Grande quis conhecer Diógenes e foi conhecê-lo. E aí você está vendo na imagem ao lado ali o momento que ele chegou lá e começou a conversar com ele. E Alexandre, curioso com Diógenes, resolveu testá-lo. Então falou assim para ele: olha, me pede qualquer coisa que eu forneço a você em função do poder que eu tenho, né? Diz que Diógenes virou para ele e falou assim: por favor, olha o pedido dele, por favor, saia da minha frente. Por quê? Você está atrapalhando que o sol chegue até mim. Então o que eu te peço? Só saia da minha frente. É o que eu vou te pedir. Bom, você vai concordar comigo que ele te pediu pouco. Pediu pouco. E aí, dizem que a hora que Alexandre estava indo embora, ele disse que gostaria de ser, né? Se ele tivesse a possibilidade de ser outra pessoa, ele gostaria de ser Diógenes. Ou seja, Alexandre invejava Diógenes. Olha que coisa interessante, né? Eu quero só comentar mais um pouco sobre essa linha filosófica que de uma certa forma nos influencia até hoje, tá? Que é viver, né? Viver com simplicidade, né? E é na simplicidade que você não tem as preocupações da vida, porque afinal de contas você vive uma vida simples. Esse pessoal que eu falei para você que é minimalista, que vive assim hoje, eles diziam o seguinte, que se eu preciso de pouco ou muito pouco para viver, eu preciso, por exemplo, trabalhar pouco. Então, se eu trabalho pouco, né, eu tenho mais tempo livre para fazer outras coisas que eu gosto. Leitura, ouvir música, ficar com pessoas queridas. Então, os minimalistas teriam muito a ver com os cínicos, porque eu vou tirar pouco para poder viver. Então tá aí uma comparação só para você fazer a ponte com a atualidade. E eu queria fazer também uma outra comparação. Você já deve ter visto aí pelas ruas das cidades, né, pessoas muito simples, né, pessoas que inclusive vivem pela rua, que são andarilhos, né, e junto com esses andarilhos você já deve ter visto que vai sempre um cachorrinho junto com ele. Ou seja, eu não quero nada de você, eu quero apenas o seu carinho, eu quero apenas o seu amor. Então, o cachorro não cobra nada da pessoa com quem ela está de forma material, ela cobra apenas o sentimento de carinho. Então aí os cachorros como uma representação do cinismo, não, de novo expressando a comparação, não com esse cinismo que nós conhecemos do sujeito que seja cínico, né, dissimulado, mas com esse cinismo que eu preciso de pouco, muito pouco para viver, para que eu tenha a minha paz de espírito, né, já que eu não tenho nada com que me preocupar. Então eu tenho minha paz de espírito. Então tá aí esse movimento chamado de movimento cínico. Depois nós temos um movimento que é chamado de ceticismo, tá? O ceticismo suspende o juízo de qualquer coisa, afinal é impossível saber qual é a melhor teoria sobre a vida. Então o cético, tá aí uma outra coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, não é o cético que não acredita em nada, não é nesse sentido. O cético aqui, ele não faz juízo de nada, tá? Então o cético aqui não é aquele que está desacreditando, que seria
uma palavra que a gente usa na atualidade. O cético aqui, ele suspende o juízo de qualquer coisa. E a gente vai tentar explicar melhor para você a respeito disso. Tudo bem? Bom, quem criou o ceticismo, tá? Quem criou esse movimento foi Sexto Empírico. Justamente, esse é o nome do sujeito que criou isso aí, tá? E olha só a linha de pensamento dele. A toda a razão opõe-se uma razão de valor igual. Então é o seguinte, tenta seguir essa linha de raciocínio que está aqui no slide só para a gente não se perder. Todo mundo, todas as pessoas fazem a chamada busca pela verdade. Então todo mundo quer buscar a verdade sobre tudo, tá? Acontece que existem várias verdades, né? Várias verdades. Então, se você for pensar no campo político ideológico, existem várias verdades e cada um tem a sua verdade. Aí, olha o segundo ponto. Há um conflito entre teorias excludentes. Então você se senta lá com uma outra pessoa e começam a debater um assunto. Ele põe o ponto de vista dele sobre aquele determinado assunto e você põe o seu ponto de vista. Na sequência, você tem a equivalência das teorias, né? Os dois colocaram as suas teorias. E na sequência, você vai chegar à seguinte conclusão: eu não tenho juízo, porque você tem a sua e eu tenho a minha. Então eu vou fazer uma suspensão de juízo sobre essas teorias. Como eu não acho que a minha está certa e a sua está errada, no fundo nós dois estamos certos e nós dois estamos errados, porque para pensar, nós dois estamos certos, nós dois estamos errados. Então um sujeito cético, tá? Ele vai dizer o seguinte: os dois estão certos, os dois estão certos, os dois estão errados, eu não tenho juízo. Na verdade, o cético vai dizer o seguinte: eu não tenho juízo sobre isso, eu não tenho juízo, tá? Eu não tenho juízo sobre essa teoria, tá? Com isso, eu estou buscando a minha paz de espírito, eu não vou julgar nenhum de vocês dois, para mim vocês dois estão certos, para mim vocês dois estão errados. Bom, depois nós temos uma outra linha chamada de epicurismo. Foi fundada por Epicuro, tá certo? Em 306 a.C. E aí, lógico, vai ganhar sua força ali durante esse período de Alexandre o Grande, durante o helenismo, né? Seus fundadores vão, lógico, ganhar força na sequência, tá bom? E qual é a fala de Epicuro? A sensação é o critério da verdade e do bem e do prazer. Ou seja, vamos tentar traduzir o que significa essa sensação é o critério da verdade e do bem, entre aspas, aí o que seria o prazer, né? Há coisas no mundo, há coisas na vida que não nos dizem respeito. Então, independente do que eu pense e independente do que eu ache, essas coisas vão acontecer. Então eu quero citar duas coisas aqui que poderiam estar enquadradas no pensamento de Epicuro, né? Não tem o que eu fazer. Então vamos lá, eu vou citar duas. Eu vou começar com uma, que está fora do slide. Independente do meu sentimento, independente do que eu acho, independente do que eu quero, o sol vai se pôr e o dia vai amanhecer. Ou seja, vai chegar o dia e vai chegar a noite. Independente do que eu pense, do que eu ache, do que eu deseje, o dia vai acontecer e a noite vai acontecer. Bom, se o dia vai acontecer e a noite vai acontecer, eu não posso fazer nada. Eu apenas vou sentar e contemplar, tá? Não vou ficar preocupado com o dia e com a noite. Por quê? Porque não me diz respeito, tá? Não me diz respeito. Agora, uma coisa que seria mais profunda, que seria mais pesada, mais, né, que pegaria mais, a questão da morte. A morte não nos diz respeito, porque se eu sou contra a morte, eu vou morrer. Se eu sou meio a favor da morte, eu vou morrer. Se eu sou, contrário à morte, vou morrer. Contrário, meio contrário, a favor, né? Desculpa, faltou esse. A favor da morte, ótimo, eu vou morrer do mesmo jeito. Então, seja qual for a minha posição, eu, ser humano, eu vou morrer. Então há questões do mundo que são indiscutíveis. Então nem vou me preocupar com ela. Você se preocupa com a morte? De forma alguma. Até porque há uma situação muito interessante sobre a morte. Nós nunca vamos nos encontrar.
tá? Porque enquanto estou vivo, não encontro a morte. E quando a morte chegar, eu não vou estar mais aqui, não vou ver ela. Então eu e a morte, nós nunca vamos nos encontrar. Então não me preocupo, eu e a morte não vamos nos encontrar, tá certo? Então tá aí uma situação muito interessante. Para os epicuristas, e você está olhando aqui uma cena de epicuristas, tá certo? Aliás, aqui uma cena clássica dos epicuristas e ali um pensamento de Epicuro que eu vou ler para vocês. Então, para os epicuristas, a tranquilidade da alma é alcançada com uma vida moderada. Olha só, agora vem aqui como vivem os epicuristas, tá certo? Então é uma moderada, fazer amizades, tá? Ter uma independência, comer moderadamente, beber moderadamente, tá? Amar moderadamente, tá? E pegar o seu tempo, então ter uma vida moderada. Então não adianta, por exemplo, você ir num lugar, num dia só, e comer, se empantufar e passar mal. Como também não adianta você ir num lugar, comer a ponto de sair passando fome. Então faça tudo de forma ponderada, leve tudo de maneira ponderada, tenha uma vida ponderada. É essa a linha de pensamento de Epicuro, tá? E faça reflexões, tenha um tempo livre para fazer reflexões sobre coisas que você curte, sobre, sei lá, eu vou usar uma expressão aqui bonitinha, você gosta de namorar? Então fique lá, sente, bate um papo e fala sobre relacionamento. Hoje, vamos dar um epicurista clássico hoje. Sabe aquele sujeito que sai do trabalho e para num barzinho, junta lá com os amigos e fica lá trocando ideias, falando coisas do cotidiano, e fala da política, e fala da família, e fala de religião, e fala de um problema lá do outro amigo, tal. É você ter um tempo para trocar ideias, falar sobre coisas da vida, tá certo? E aí tem aqui um pensamento de Epicuro que eu vou aumentar para vocês aqui, ó, tá certo? Que bonitinho. Olha que pesado, né? Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz. Então, não é onipotente. É capaz, mas não deseja, então é malevolente. É capaz e deseja, então por que existe o mal? Não é capaz e não deseja, então por que lhe chamamos Deus? Epicuro. Então, há coisas que são imutáveis, vamos viver a vida dentro de uma determinada média, tá? E ter tempo para desfrutar com coisas que a gente ache bacana. Por exemplo, você está vendo aqui uma galera fazendo, por exemplo, um piquenique, e nesse piquenique batendo papo e trocando ideias, tá certo? Bom, para Epicuro, a riqueza é fonte de aflição, tanto por desejá-la como por tê-la. Olha que mal terrível, né? Ou ainda por se ter medo de perdê-la, ou seja, o exagero é um vício e não uma virtude. Então, quando você é exagerado em tudo que você faz, eu trabalho demais, eu amo minha família demais, eu amo meus amigos demais, enfim, eu me dedico demais ao meu trabalho, então você estaria fora, né, do que seria o pensamento clássico de Epicuro, tá certo? Ok? Então, epicurista tornou-se inclusive sinônimo de uma pessoa fútil e mundana, porque afinal de contas você não se aprofunda nas suas relações, você não se aprofunda no casamento, você não se aprofunda no namoro, você não se aprofunda no trabalho. Por quê? Porque você vive dentro de uma média. Então, quando você não se aprofunda, você estaria fora dessa linha de pensamento. Tudo bem, gente? Depois nós temos o chamado estoicismo, que vem aí por Zenão. Nossa, olha a cara do Zenão, gente. Zenão de Cício, tá? Por volta também do ano 300. Bom, se difundiu por todo o Império Romano, pegou Marco Aurélio, Cícero, Sêneca, tá? Então, o que seria o estoicismo, né? Essa outra vertente. Bom, para os estoicistas,
as preocupações morais não estão acima das teóricas. Ou seja, ele prega uma ética de controle emocional e apatia perante os acontecimentos do nosso cotidiano. Então, por exemplo, tá? Vamos tentar expressar o que seria um estoicista, né? Você está inclusive olhando para um quadro que você está vendo, por exemplo, a forma da gente dar característica a isso. Você está vendo um quadro onde tem uma pessoa morta e uma pessoa ali ao lado muito triste, num ar de desespero, chorando. E ao lado você tem pessoas apáticas. Então o estoicista ele vai dizer o seguinte: há coisas que eu não posso mudar mesmo. Então não adianta eu ficar sofrendo. Então, morreu. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. A morte está além dos meus poderes. Então não adianta eu ficar sofrendo por coisas que estão além dos meus poderes. Vamos dar um outro exemplo. Você não pode controlar as ações de uma outra pessoa. Se eu não posso controlar as ações de uma outra pessoa, eu não posso sofrer com isso. Porque como que eu vou controlar as ações de uma outra pessoa? Então vamos dar um exemplo. Eu sou casado, né? Nos casamos porque tanto eu como essa outra pessoa tínhamos amor um pelo outro. De repente o amor dessa outra pessoa acabou por mim. Aí você fala assim, então eu vou entrar em desespero porque o amor dela acabou. Não, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer absolutamente nada. O amor dela acabou, não tem como controlar. Então, assim como eu não controlo o amor de outra pessoa e eu não vou entrar em desespero por conta disso, eu também não consigo controlar a morte. Por isso que ele prega uma ética de controle emocional, de apatia e coragem perante os acontecimentos. Eu tenho que enfrentar as coisas como de fato elas são e não me preocupar com isso, porque isso vai além de mim, tá? Então, para um estoicista, ele vai dividir a filosofia em 3 partes, tá? Ele vai dividir ela em 3 partes: a parte física, a parte lógica e a parte ética. E isso pode ser comparado a uma árvore. Olha que coisa interessante, tá? A parte física seria as raízes da árvore, onde nós estamos fincados, né? Onde nós estamos presos. O caule seria essa lógica, a forma como nós pensamos, ou seja, uma forma reta, uma forma engessada, uma forma ali retilínea, tá? E a ética seria os frutos dessa árvore. Então, o lugar aonde estamos, a forma como nós raciocinamos e depois a produção de um pensamento ético sobre isso. Então, para os estoicistas, nós dividiríamos a filosofia em 3 partes. A parte física é onde a gente constrói as nossas raízes, a parte lógica, que é onde a gente tem o caule, que seria essa parte retilínea de nós levarmos uma vida reta, e a ética, que seria os frutos que nós vamos colher dessa árvore, tá certo? Bom, ainda dentro dessa linha estoicista, a razão divina, o que a gente chamaria de logos, rege o mundo em ordem necessária e perfeita. E o homem é a semente dessa razão divina. E cabe ao homem saber o que ele pode mudar e o que ele deve aceitar. Então, há coisas que nós temos que aceitar. Eu volto a insistir porque é mais fácil da gente captar. A gente deve aceitar, por exemplo, a morte. Nós devemos aceitar a morte. Sob o controle do homem está a sua própria mente, paixões e ações. Tá? Então, nós controlamos a nossa mente. O homem alcança a sua sabedoria ao dedicar tempo à sua virtude. Ou seja, né, quando nós dedicamos tempo à nossa sabedoria, nós estamos fazendo aquilo que seria o correto, né? E o resto não tem como mudar, temos que aceitar, tá certo? Bom, quais são as nossas virtudes? Coragem, saber o que a gente deve temer, então nós temos que ter coragem e saber o que temos que temer, temos que ter inteligência e saber o que é o bem e o mal, e justiça, que é o reconhecimento do que é nosso e não é do que é nosso e do que não é devido. Então, com um sujeito para o estoicismo com virtudes, é um sujeito com coragem, que é saber o que você deve temer, né? Então você tem que jogar com inteligência, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Você tem que jogar com inteligência. Então, tudo que você vai fazer na sua vida,
Faça usando a sua inteligência. Faça agindo com a sua parte racional, tá? Mas faça, tá? Porque quando você fala de justiça, é o reconhecimento do que é nosso e não é devido. Faça as coisas que são chamadas coisas corretas, tá certo? E o homem alcança a virtude pela razão e entra em harmonia com o Logos. Então, é o homem que sempre vai estar usando a sua inteligência. Essa é a fala do estoicismo. Gente, vou ficando por aqui nesse período. Valeu, a gente se vê na próxima.